Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Sexta-feira com gemas explosivas. Neste vídeo você vai ter uma análise de dezenas de ativos que estão na categoria de gemas. Aqueles ativos pequenos que são perigosos, mas que têm a capacidade de trazer retornos de 50, 100 até 1000 vezes, acredite se quiser. E eu separei diversos ativos dessa classe para a gente analisar em conjunto, ativos que você pediu nos últimos vídeos. Então, fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir para você deixar aqui na descrição aqueles ativos que você quer que eu analise do zero amanhã. A gente já vai analisar Ethereum e Solana, mas eu peço a sua gentileza, coloca aqui nos comentários os ativos que você quer que eu avalie amanhã. Porque sim, a gente tem análise todo dia, a gente tem atualização do mercado todo santo dia. E contando com estas análises diárias, eu já peço para você também, muitos pedidos nesse vídeo, sim. Eu já peço que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e que você deixe seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Bom, antes da gente analisar estas gemas, é importante que a gente deixe o alerta. Gemas são a classe de ativos do mundo cripto que representam o maior risco. Por quê? Porque a gente está falando de ativos abaixo dos 100 milhões de market cap, muitas vezes abaixo de 50 milhões. E muitos dos ativos, inclusive, que a gente vai analisar hoje, eles têm menos de 10 milhões de market cap. Ou seja, são ativos muito pequenos. Se o Bitcoin é arriscado e as altcoins são ainda mais arriscadas, as gemas são o nível máximo de risco que você pode correr. É importantíssimo que você estude os projetos e setores e aí sim você avalie o gráfico para poder, caso faça sentido, colocar um percentual pequeno desses ativos na sua carteira. Por que ter este tipo de ativo? Porque pelo tamanho desses projetos, existe um cenário em que vários vão se valorizar. E a valorização nesta classe de ativo acaba sendo estrondosa. Muitas vezes passa de 50, 100 até 1000 vezes. A gente viu isso acontecer em diversos cenários no último ciclo. Então você tem que ter em mente que é um risco altíssimo, mas que também pode fazer sentido se você tiver um perfil agressivo. Isso aqui não é indicação de compra, não é para você sair comprando esses ativos e acreditar que você vai fazer 1000 vezes. Eu trago aqui um alerta com base no gráfico. Este é um vídeo educacional, não um vídeo de indicação de compra. É extremamente importante que você avalie com cuidado e que você invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Maravilha? Entendendo isso, vamos à análise gráfica. Lembrando que estes foram os ativos que você pediu nos últimos vídeos. Dork Lord, ou seja, é o projeto Dork Lord que tem na Mexico e na Gate.io e na Poloniex. Projetinho micro que desde o seu lançamento no final de 2023 vem enfrentando uma movimentação de baixa. A gente traça aqui uma linha de tendência de baixa e a gente pode verificar que esta pode ser a primeira semana em que a gente vê um rompimento. Mas eu quero só traçar daqui também. E ainda assim, a gente vê um rompimento. Então, traçando lá de cima até lá embaixo, ou traçando desta faixa aqui, a gente vê que esta é uma semana muito importante para o projeto Dork Lord. É um projeto que está acordando e provavelmente a gente está vendo um volume de compra bem interessante. O que é necessário para comprar este tipo de ativo? Você deve aguardar o fechamento do domingo, 21 horas horário de Brasília, vai ser o fechamento da semana.
E se o ativo fechar desta forma, ele tem a primeira pernada de alta. O que a gente tem que buscar posteriormente? Qualquer faixa de correção será extremamente oportuna. Então a gente tem uma aceleração, se o mercado voltar a corrigir, obviamente, fechando acima dessas faixas, fechando desta forma, se o mercado voltar para corrigir, você tem aí uma oportunidade para comprar Dork Lord acima de um padrão de baixa, de uma linha de tendência de baixa, flipando a tendência de baixa para alta em um fundo ascendente, que pode ser extremamente oportuno para quem quer surfar mais acelerações. Então, Dork Lord, quem está de olho aí, quem pediu, aguarda o fechamento semanal. Se fechar desta forma é bullish, e aí sim uma correção que pode abrir oportunidades aí para você. PAAL, vamos lá. PAAL teve o rompimento do canal de baixa, foi lá, a armadilha explodiu. Ainda está numa faixa de acumulação, mas as melhores oportunidades no curto prazo já aconteceram. Por quê? A gente teve uma retração que levou este ativo entre 618 e 78,6, que é a faixa de retração de ouro de Fibonacci. Agora, eu não vejo que seja o melhor ponto de compra para quem está de olho em gatilho gráfico. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Está de olho em gatilho gráfico, ou seja, construção gráfica para se expor, este não é o melhor ponto, porque ele já aconteceu aqui. Agora, você deveria aguardar este rompimento aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo puxar aqui. Você tem que aguardar este rompimento. Este seria o melhor movimento para quem quer comprar com base em gatilhos gráficos. Então, mesmo sendo uma gema, eu aguardaria este cenário aqui para ir às compras. Não quero aguardar gatilhos gráficos. O que eu posso fazer? O bom e velho DCA, Dollar Costing Average. Compras escalonadas conforme o mercado se movimenta. Então comprar hoje, amanhã, depois de amanhã e vai comprando, seguindo aí o seu cronograma de compras. Usual e virtual. Muita gente fica me pedindo esse tipo de ativo. Analisa usual, analisa virtual, analisa usual, analisa virtual. Como é que eu vou analisar um ativo que só subiu? Eu não tenho como analisar, gente. Quando a gente vem aqui, a gente vem para trazer uma análise gráfica. Eu posso analisar, olha só. A gente nem começou uma correção. Ele saiu de nada, 0,22 para 1,65. Multiplicou 8 vezes. O que eu tenho que aguardar agora? Uma correção para pelo menos, diante de uma alta tão forte, pelo menos 618. Eu aguardaria pelo menos 618, 0,76. O mesmo vale para virtual. Olha isso. Eu não considero nem isso aqui, ó, uma base de preço. Então eu tenho que traçar o quê? Eu traço retração de Fibonacci. Então a gente vai lá de baixo, 0,027 para 3,57. Isso aqui é um absurdo. Não dá nem para a gente considerar, porque é uma valorização muito grande. Teria que sim ter uma correção muito grande. Neste caso, como ele sequer iniciou uma correção, faixas de 2,18 a 1,36. Tá? Para gatilho gráfico, é isso aqui que a gente tem que aguardar. Não tem o que fazer, não tem o que enganar, não adianta. É isso. É aguardar este cenário aqui. NGL está em uma faixa ainda de buy zone. A gente já vem mostrando o NGL há algum tempo. É uma gema. Teve uma retração interessante. Bateu 618 e agora está ainda na faixa de 50%. Gatilho gráfico, para mim, na minha humilde opinião, faz sentido ainda assim. Prime. Vamos olhar Prime. Prime teve toda a sua aceleração, correção, começou um padrão de revival. O que é esse padrão revival? A gente forma um fundo ascendente, outro fundo ascendente. E aqui a gente tem o quê? A pernada de alta e o ativo justamente na área de 618 de Fibo. O que para mim é uma oportunidade. 618 de Fibonacci atingiu, maravilha. Essa semana está se sustentando, está na faixa de 50%.
ainda é considerado uma oportunidade sim. Lina, muita gente me pedindo Lina, Linear Finance. E galera, para mim, Lina foi lá em cima, voltou, ainda está numa faixa de buy zone. Por quê? Estamos entre 618 e 786, área de Golden Pocket. Então, do ponto de vista gráfico, esta é a faixa de buy zone. Vou repetir, do ponto de vista gráfico, esta é a faixa de buy zone. MBS teve uma queda, ou seja, a gente teve um flush muito forte no dia de hoje. Eu aproveitei para comprar, tá? Comprei nestas áreas aqui e aumentei a minha exposição no projeto. Projeto que tem parceria com a Puma e a Meta, gema de gaming. Eu fui lá e me aproveitei. Não deixei a oportunidade passar não. E mesmo em um cenário em que eu estou aguardando uma definição do Bitcoin e das altcoins, eu decidi me expor a esta gema porque teve uma movimentação muito agressiva. Tá? Então, neste momento, isso está me beneficiando. EXVG, vamos no semanal, a gente teve toda a movimentação de alta e um pullback bem forte, nos levando de volta a uma área de buy zone, que é uma área de acumulação. Geminha também de gaming, que na minha humilde opinião tem um potencial bem interessante. A gente teve esta realização de lucro, tá? Mas o volume de venda está muito aquém, o volume de compra semanal está começando a acordar novamente, o que pode abrir uma grande oportunidade para quem quer se expor em uma gema de gaming. Sempre lembrando, risco elevado, estude bastante os projetos. Drift, vamos ver Drift, acelerou muito forte na semana da vitória do Trump, começou a corrigir, a gente dá uma olhada no gráfico diário, o gráfico diário atingiu bases de preço, tá? A gente teve bases de preço, só que a gente está ainda numa faixa de acumulação. Eu não vejo este como um cenário oportuno, tão oportuno para ir às compras, tá? Somente se a gente tiver um rompimento aqui, tá? Então, eu vejo aqui ainda uma faixa intermediária, a gente traça o Fibonacci, fundo topo, tá? A gente atingiu lá, na verdade, deixa eu pensar aqui, atingiu 78,6. Então ele foi, corrigiu para 618, mas um problema, a gente não teve um repique, uma aceleração. Pernada de novo para baixo, conseguiu sustentar essa faixa. Eu só compraria, sendo extremamente sincero, se eu tivesse uma visão extremamente bullish para esse projeto. Senão eu não compraria, porque essa fase de acumulação, peraí, deixa eu ver até, essa fase de acumulação olha, pode ser uma bandeira de alta. Não é uma bandeira de alta de fato, porque a gente teria apenas uma retração em 38,2. Nem se eu roubasse aqui, isso seria plausível. Mas a gente pode ter uma acumulação aqui por mais tempo para aí sim ter um rompimento. Investidores mais conservadores comprarão, e aí é o que eu estou de olho, aqui, tá? Neste rompimento desta LTB. Conservadores, aqui. Agressivos, aqui. Comprar agora, a não ser que eu esteja apaixonado pelo projeto, é o melhor projeto do planeta, eu não compraria, tá? Ah, Luan, não quero gatilho gráfico porque é uma gema, se o Bitcoin subir, a dominância cair, pode ser que a gente não tenha mais oportunidade. DCA. Sempre que eu trago aqui é gráfico. Então, a gente estuda os gráficos e olha os gatilhos. Gatilhos gráficos. Então, é um rompimento de uma resistência, é um suporte, é um flush, é uma queda rápida. A gente tem que sim olhar para estes gatilhos, senão não vale a pena. Orca, atendendo a pedidos. Orca, teve o que me parece aqui, ó. Ele me lembra, tá? Não é de fato uma xícara, porque a xícara teria um padrão aqui, mas a gente tem, neste caso, todo o padrão. Aqui pode ser até um Adão e Eva.
Deixa eu ver aqui. Não. Sei lá. Não, não é um Adão e Eva, mas a gente tem aqui um round bottom, está sendo respeitado. Tem uma resistência óbvia aqui, tá? Tem uma resistência muito clara aqui. A gente acelerou, a gente tem uma resistência menor aqui, que a gente está trabalhando agora, que não é tão importante. E a gente tem esta linha de tendência de alta. Se a gente começar a perder esta linha de tendência de alta e começar a perder este suporte, então 3 dólares começou a ser perdido, as coisas ficam horríveis para a orca, tá? Agora, se a gente tiver de fato um pivôzinho de alta aqui, um fundo ascendente, porque a gente formou um fundo ascendente, a gente está aqui numa formação de um fundo ascendente, mas ele está muito aquém. Aqui só vale compra para quem tem um perfil ultra agressivo em orca. Quem está mais conservador neste projeto, que ainda é de risco, pode aguardar um pivôzinho de alta ou até um fundo aqui depois de um rompimento. Então é pivô de alta real, fundo ascendente. Mas aí você vai estar comprando aí com 100% de distância, tá? Do ponto atual. Então, este não é um gráfico tão interessante. Embora o projeto possa ser muito interessante, porque tem muita gente que tem me pedido esse projeto. Eu ficaria super atento com 3 dólares, se perder as coisas podem ficar horríveis, mas sustentando pode ser que a gente veja este caminho sim de aceleração. CKB ainda está numa faixa de buy zone, tá? Ele atingiu aqui, eu estava de olho, olha, só vai abrir oportunidade se a gente tiver uma aceleração, no caso de uma correção. Temos que ficar de olho na faixa de retração de Fibonacci. A gente até perdeu, bateu lá embaixo, 78,6. Ainda está na faixa de Golden Pocket, o que acaba sendo oportuno para quem quer se expor neste projeto, em CKB. LIS, olha, esse aqui é um projeto que não está legal. Me pediram esse projeto e eu não conheço ele, mas eu fiz questão de trazer porque isso aqui não é legal e é preocupante. Sempre que você, porventura, ver este cenário de baixa assim e esse tipo de rejeição aqui, o que isso quer dizer? Foi para cima, capturaram liquidez, venderam de novo. Foi para cima, capturaram de liquidez, derrubaram. Esse é um tipo de projeto que não tem qualquer indício de alta. Ó, ele está formando aqui topos mais baixos, ou seja, isso é uma tendência clara de baixa. Isso é uma tendência clara de que ele pode seguir afundando. Então, muita atenção a essa classe de projeto. Artifact está desrespeitando esta linha de tendência de baixa, no entanto, está numa faixa de Golden Pocket, uma faixa de buy zone que pode ser oportuna para quem está de olho nesta gema. Então, eu comprei Artifact aqui e eu estou avaliando, isso eu estou falando por mim, tá? Eu estou avaliando aumento de exposição nesse projeto. Creo Engine. Nossa senhora, nem sei que projeto é esse, mas tudo bem. Seguinte, topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, vai ficar aqui neste padrão até definir se vai romper para cima ou para baixo. Se romper aqui esta linha de tendência de alta, pode ser que a gente vá para esta faixa e aí aqui pode abrir uma oportunidade para quem quer comprar. Se ele simplesmente voltar para esta área e conseguir romper este ponto, aí tudo bem, aí pode ser que a gente tenha um cenário também bullish. Então aqui é o conservador, aqui é o agressivo e aqui nessa faixa de indecisão, eu não acho tão interessante não. Noodle, voltamos a Noodle, olha só, projeto corrigindo, a gente está aí abaixo da área de 618, o que pode ser extremamente interessante para quem está de olho no projeto Noodle. Eu não tenho projeto, mas do ponto de vista gráfico, depois dessa arrancada, essa acaba sendo uma área oportuna, porque a gente também tem aqui o que pode ser um ombro, cabeça, ombro inverso. Ombro, cabeça, ombro inverso. Então, maravilha. Isso aqui pode ser sim um cenário
de inversão de tendência. Tome! Galera, Tome fez fundo, topo e agora estamos em fundo ascendente. Gráfico diário, vamos olhar o gráfico diário. A gente está sim em uma faixa interessante. Se tiver o rompimento confirmado desta linha de tendência de baixa, você sabe que Tome vai abrir espaço para valorizações bem mais fortes. Então a gente está reagindo no semanal, numa semana que não está tão interessante para os mercados, né? A gente está entre Natal e Ano Novo, tem uma baixa liquidez, mas Tome está reagindo de uma forma bem bacana, então isso é interessante. A Aurora também está numa movimentação interessante, ainda segue numa faixa de buy zone, tá? Acelerou depois do rompimento da cunha, tá num fundo ascendente e pode sim, num pivô de alta, abrir uma aceleração. GTI, eu vejo que está numa ótima área de buy zone, uma vez que a gente está na área de Golden Pocket, tá? A gente tem aqui o ombro, cabeça a ombro, foi neckline, estamos de olho numa reação, pode acontecer e pode abrir mais valorizações nessa gema de inteligência artificial. Fica de olho em inteligência artificial. Masa, idem, foi lá em cima, voltou, tá na faixa de Golden Pocket. Então quem tá de olho em Masa pode ter aí a sua oportunidade. E LMWR, idem, foi lá que nem um foguete para cima, voltou a corrigir e olha só onde a gente está. A gente está num ponto bem crítico na faixa de retração de Fibonacci também, que abre espaço para quem quer aproveitar. Galera, tem muita oportunidade. Muita oportunidade nas gemas explosivas. Gemas que você tem que saber dosar à mão. Não é para sair igual um lunático comprando todos os ativos. Pode ser que sim, você tenha um ganho financeiro, mas o seu risco ele explode absurdamente. Então o importante é sempre você ter um equilíbrio entre alfas, que são aqueles ativos com maior market cap, as mid caps e posteriormente as gemas. Porque uma carteira equilibrada é que vai fazer bastante resultado e não apenas uma carteira X, Y com ativos totalmente desconexos, com ativos de extremo risco. E é importante que você invista no seu conhecimento para você saber quando comprar. E é neste caminho que eu te faço 2 convites. Participar do nosso grupo Premium, grupo do desafio, 2 grupos fechados do Telegram, em que eu apresento minha carteira de investimento, meus trades, minha metodologia por trás dos investimentos. Eu apresento completamente todas as minhas estratégias, planos. Você tem diversas aulas para te dar base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Por pouco mais de R$1 por dia no plano nó, ainda mais barato no plano vitalício. Você conta também com um desconto que a gente tem em parceria com a corretora Bitget. Ou seja, você tem um belíssimo desconto em cima destes valores que eu acabei de te falar. Se você quer investir em conhecimento e fazer tudo com base, pé no chão, eu te convido a participar do nosso Prêmio Desafio. Como que você faz para ter mais informações, para participar? Basta você acessar aqui o link da descrição, nosso grupo geral. Acesse esse grupo, ele tem muita informação bacana. Aí você vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse arroba e um chat com o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Invista no seu conhecimento, pois conhecimento é poder. E aproveite os movimentos de correção que o mercado acaba trazendo eventualmente. Correção em uma tendência macro de alta é sim oportunidade clara para você acumular. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.